A vida tem formas cruéis de nos ensinar o que realmente importa. Às vezes, um instante de descuido pode definir o destino de toda uma existência. Eu achava que tinha controle sobre meu futuro, que sabia para onde estava indo. Mas, em um piscar de olhos, tudo desmoronou. Meu nome é Constanza, e esta é a história do maior amor e da maior dor da minha vida. Meu nome é Constanza. Tenho 76 anos, e hoje sou apenas uma senhora que passa os dias entre bordados, chá quente e lembranças. Meus cabelos são brancos como algodão, minhas mãos marcadas pelo tempo, e meus olhos carregam um brilho melancólico de quem viveu mais do que gostaria. Antes de continuar, quero saber de onde vocês estão assistindo esse meu relato de vida. Também peço para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo. Isso me ajuda muito. Dizem que sou uma mulher forte, mas só eu sei quantas noites chorei sozinha, agarrada a uma pequena peça de roupa amarela. Para muitos é apenas um tecido velho, mas para mim é o maior tesouro que guardei na vida. Esse tecido pertencia à minha filha, a quem fui obrigada a deixar para trás. Um pedaço da minha alma que me foi arrancado. Mas para entender essa dor, preciso voltar ao passado. Há um tempo em que mulheres como eu não tinham escolha. Um tempo em que engravidar, sem estar casada, era um pecado imperdoável, capaz de destruir uma vida. Eu tinha 18 anos quando tudo mudou para sempre. Nos anos 1970, viver em uma cidade pequena significava que todos sabiam de tudo. O menor erro se tornava assunto para os vizinhos, e uma mulher solteira grávida era vista como uma vergonha para a família. Eu era uma jovem cheia de sonhos. Queria sair daquela cidade, estudar, trabalhar, conhecer o mundo. Mas meus planos desmoronaram quando um amor breve e passageiro se tornou a maior prova da minha vida. José era bonito e charmoso. Tinha um jeito de falar que me fazia acreditar que ele jamais partiria. Disse que me amava, que ficaria ao meu lado para sempre. Mas assim que suspeitei da gravidez, ele sumiu. Esperei dias, semanas, mas ele nunca mais voltou. Com o coração na garganta, fui até a casa dele. A mãe dele me recebeu com um olhar frio. Ele se foi, menina. Não adianta procurá-lo mais. Foi assim que percebi que estava completamente sozinha. No início, tentei me enganar. Talvez fosse só um atraso. Talvez os enjoos fossem nervosismo. Mas algo dentro de mim já sabia a verdade. Foi minha melhor amiga, Cecília, quem me obrigou a encarar a realidade. Constanza, há quanto tempo você não menstrua? Eu queria mentir, fingir que nada estava acontecendo. Você acha que pode estar grávida? Meu coração disparou. A palavra grávida nunca havia soado tão pesada. Ela segurou minha mão e me levou até uma parteira, Dona Amélia, que fazia testes caseiros. Eu suava frio. Se mudar de cor é porque você está esperando um bebê, disse a senhora, misturando um líquido esverdeado. Observei com o peito apertado. Quando vi a transformação, senti o chão sumir sob meus pés. Parabéns, menina. Você vai ser mãe. Não chorei ali. Mas quando cheguei em casa, me tranquei no quarto e chorei até não ter mais forças. Eu sabia que não poderia contar para minha família. Meu pai era um homem rígido, que acreditava que a honra da casa era mais importante que qualquer coisa. Minha mãe me amava, mas nunca teria coragem de defendê-la. Mas eu precisava contar para alguém. Uma noite, esperei meu pai sair e sentei-me com minha mãe na cozinha. Mamãe, eu estou grávida. Ela empalideceu na mesma hora. Não, não pode ser. Foi então que ouvimos a porta bater com força. Meu pai havia voltado mais cedo, e ele ouviu tudo. O silêncio foi aterrorizante. Então, ele se virou para mim e disse com uma voz fria como gelo: Pegue suas coisas e saia daqui. Você não é mais minha filha.
Minha mãe chorava, mas não teve coragem de me defender. Naquela noite, com uma mala velha e algumas roupas, saí de casa sem rumo. Fui acolhida por Cecília, que morava com a avó. Mas sabia que aquilo não duraria para sempre. Trabalhei como costureira, consertando roupas por trocados, mas o dinheiro nunca era suficiente. Minha barriga crescia e as pessoas cochichavam. Pobre coitada, jogada fora pela própria família. Quem vai querer casar com uma mulher assim? Os olhares eram de desprezo. Os cochichos me faziam querer desaparecer. Então, um dia Cecília sentou-se ao meu lado e disse algo que partiu meu coração ao meio. Constanza, talvez seja melhor você entregar o bebê para adoção. Eu quis gritar. Nunca faria isso. Mas como eu poderia criar minha filha sem ter nada? E se essa fosse a única forma de dar a ela uma vida digna? Naquele tempo, ser uma mulher solteira e grávida era quase uma sentença de morte. Não no sentido literal, mas socialmente. Você era marcada, excluída, carregava um peso que ninguém queria dividir. Eu vi portas se fecharem na minha cara. Vi rostos que antes me sorriam se virarem de costas. Aprendi da forma mais dolorosa possível que o mundo nem sempre é justo com as mulheres que desafiam as regras. A primeira noite fora de casa foi um pesadelo. Eu não conseguia dormir. O chão frio do quartinho nos fundos da casa da avó de Cecília fazia meu corpo doer. Mas o que me mantinha acordada era algo muito pior. O medo do futuro. Eu não tinha para onde ir. Meu próprio sangue me rejeitou. E a única pessoa que me ofereceu abrigo era Cecília, que também não tinha muitos recursos. A avó dela me permitiu ficar, mas não por muito tempo. Você pode dormir aqui uns dias, Constanza, mas sabe que não posso sustentar mais uma boca. Eu sabia. E essa era a parte mais desesperadora. A cada manhã, acordava antes do sol nascer e tentava encontrar trabalho. Batia de porta em porta oferecendo meus serviços como costureira, lavadeira, faxineira. Qualquer coisa que me permitisse juntar uns trocados. Mas ninguém queria dar emprego a uma mulher grávida e solteira. Essa menina aí? Não, não, não. Vai acabar parindo no meio do serviço. Uma mulher assim não tem juízo. Imagine responsabilidade para trabalhar. Quem engravida sem marido não merece piedade. Palavras duras. Palavras que doíam como facas no meu peito. Mas eu não podia desistir. Minha filha precisava de mim. Se antes eu era uma jovem como qualquer outra, agora me tornei um escândalo ambulante. As senhoras da cidade cochichavam quando eu passava. As meninas da minha idade desviavam o olhar, como se tivessem medo de que minha desgraça fosse contagiosa. Mas o pior era ver aquelas que antes eram minhas amigas me tratarem como se eu não existisse. Lourdes, que cresceu comigo, atravessava a rua quando me via. Mariana, que jurou amizade eterna, fingia não me reconhecer. Até minha própria prima, Isabel, me ignorou quando tentei falar com ela na feira. Você é uma vergonha para a nossa família, Constanza. Meu pai não quer que eu ande com você. Eu queria responder, queria gritar, mas minha voz falhou. Apenas engoli o choro e segui em frente. E então veio o golpe mais cruel. Numa manhã, decidi ir à igreja, porque, mesmo sabendo que a cidade inteira falava de mim, eu ainda queria acreditar que Deus me ouviria. Mas assim que pisei na entrada, o olhar de Dona Estela, a mulher mais influente da cidade, me atravessou como uma lâmina afiada. Aqui não é lugar para mulheres que trazem pecado na barriga. Minhas pernas fraquejaram. O padre tentou intervir, mas a pressão das beatas foi mais forte. Eu só quero rezar. Minha voz saiu fraca. Reze do lado de fora. Não queremos sua má influência aqui. Fui expulsa da igreja, como se eu não fosse digna nem mesmo de pedir ajuda a Deus. Foi ali, em frente àquela porta fechada, que finalmente percebi.
Eu estava completamente sozinha. Cecília fez o que pôde para me ajudar, mas ela também não tinha muito. Uma noite me sentei no colchão fino do quartinho e olhei para a única moeda que me restava. Meu estômago roncava de fome. Não comia direito fazia 2 dias. O pior não era a minha fome. O pior era pensar na minha filha dentro de mim, sem os nutrientes que precisava. Coloquei a mão na barriga e fechei os olhos. Mamãe vai dar um jeito, meu amor. Saí de casa, fui até a padaria e comprei um pão. Comi devagar, mastigando como se fosse a última coisa que teria para comer. E talvez fosse. Naquela noite, chorei em silêncio, abraçada ao meu próprio corpo, como se pudesse proteger minha filha do mundo cruel que nos esperava. Foi então que aconteceu. Cecília entrou no quartinho, se sentou ao meu lado e segurou minha mão. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Constanza, eu sei que isso vai doer, mas preciso dizer. Meu coração acelerou. Talvez seja melhor você pensar na adoção. Eu congelei. Não, Cecília, nunca. Mas como você vai criar um bebê sem dinheiro, sem casa, sem comida? Meus olhos arderam. Ela é minha filha. Eu posso dar um jeito. Constanza, eu te amo como uma irmã. Mas você precisa pensar nela. Uma família boa pode dar tudo de o que você não pode agora. Comida, uma casa quentinha, uma vida sem julgamentos. Cada palavra era um golpe. Eu queria gritar que minha filha nunca seria de outra pessoa. Mas a verdade era que o medo já havia plantado uma dúvida dentro de mim. E se Cecília estivesse certa? E se essa fosse a única maneira de garantir que minha filha tivesse um futuro melhor? Eu resisti. Por semanas lutei contra aquela ideia. Mas a fome, o frio e o desprezo da cidade me fizeram duvidar das minhas forças. Então, um dia fui até o orfanato. Não para entregar minha filha, mas para entender, para saber como funcionava. Uma mulher de olhos gentis me recebeu. Muitas mães vêm aqui sem escolha, minha querida, e todas fazem isso por amor. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Por amor. Se eu realmente amava minha filha. Talvez a melhor forma de demonstrar isso fosse deixá-la partir. Saí de lá com um aperto no peito, sentindo como se estivesse me despedindo dela antes mesmo de vê-la nascer. Naquela noite, agarrei minha barriga e chorei. Me perdoa, meu amor. Mas será que um dia ela me perdoaria? A vida nunca me perguntou se eu estava pronta. Simplesmente jogou em cima de mim um fardo pesado demais para carregar. Eu tinha que ser forte, não por mim, mas pela minha filha. Mas como manter a força quando cada dia era uma luta contra a fome, contra o frio, contra o desprezo de uma sociedade que me via como uma pecadora? Acordei com o som distante do sino da igreja, marcando 6 horas da manhã. O colchão fino onde eu dormia no quartinho de Cecília estava cada vez mais desconfortável e meu corpo já não encontrava posição para descansar. A barriga crescia e com ela vinham as dores nas costas, o inchaço nos pés, a fraqueza constante. Respirei fundo e me levantei. Não havia tempo para fraqueza. Lavei o rosto na água gelada do balde, prendi os cabelos com um nó mal feito e saí para mais um dia de luta. Eu precisava conseguir trabalho, qualquer coisa. As portas se fechavam para mim, mas minha mãe me ensinou algo valioso antes de eu ser expulsa de casa. Costurar. Desde menina, eu observava seus dedos ágeis remendando vestidos gastos, ajustando calças de homens que não podiam pagar por roupas novas. Era um talento simples, mas agora era minha única chance de sobreviver. Na feira da cidade me aproximei da barraca de Dona Rita, uma senhora conhecida por vender tecidos e roupas usadas. Bom dia, Dona Rita. Ela me olhou de cima a baixo. Seu olhar pousou na minha barriga. O que você quer, menina? Engoli o orgulho. Trabalho,
Sei costurar. Posso fazer remendos, bordados, qualquer coisa que precisar. Ela cruzou os braços. Você é a filha do seu Álvaro, não é? A que engravidou sem marido? Minha garganta se fechou. Sim, senhora. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois suspirou e pegou uma pilha de roupas. Esses vestidos estão rasgados. Se consertar direito, eu te pago. Mas só se ficarem bem feitos. Peguei os tecidos como se fossem meu passaporte para a sobrevivência. Voltei para o quartinho e passei o dia inteiro costurando. Os olhos ardiam, as mãos doíam, mas eu continuei. Quando terminei e levei o serviço de volta, Dona Rita analisou cada ponto, apertou os olhos e, sem dizer nada, me entregou 3 notas amassadas de dinheiro. Não era muito, mas era o suficiente para comprar comida naquela noite. Saí dali segurando as notas com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Minha filha teria o que comer, pelo menos por mais um dia. Comprei um pouco de arroz e feijão. Comemos eu e Cecília, dividindo cada grão. Mas a verdade era que a fome nunca ia embora completamente. Havia noites em que eu deitava e sentia o estômago se revirando. Havia dias em que olhava para minha barriga e pensava: será que minha filha está recebendo o suficiente? Será que está crescendo forte? Mas não havia escolha. Continuei costurando, aceitando qualquer trabalho, mesmo os que pagavam pouco. E cada dia era um desafio. O calor apertava no verão. O suor escorria pelo meu rosto enquanto eu bordava a luz fraca de uma vela. Quando chovia, as goteiras no telhado do quartinho molhavam minhas roupas. E o desprezo das pessoas continuava a me perseguir. Lá vem a menina perdida. Mais uma desgraçada que vai ter um filho sem pai. A cada comentário, minha vontade de chorar crescia. Mas eu não chorava. Não podia me dar ao luxo de ser fraca. Um dia, enquanto trabalhava num bordado, Cecília entrou no quartinho. Ela estava séria. Constanza, a avó disse que você não pode ficar aqui para sempre. Meu coração disparou. Mas para onde eu vou? Não sei. Mas você precisa pensar no que vai fazer. Foi naquele momento que eu senti o medo me engolir. E se eu não conseguir? E se não for suficiente? Peguei a roupinha que eu mesma estava costurando para minha filha. Um pequeno macacão amarelo, feito com pedaços de tecido que sobraram dos concertos. Segurei aquela peça contra o peito e fechei os olhos. Eu só queria poder cuidar dela, Cecília. Minha amiga segurou minha mão. Eu sei, Constanza. Mas se você realmente a ama, precisa pensar no que é melhor para ela. Ela não precisava dizer mais nada. Eu sabia o que queria dizer. E se o melhor para minha filha fosse outra família? Essa pergunta ficou martelando na minha mente noite após noite. Eu sabia que não queria me separar dela, mas também sabia que amor não enchia um prato de comida. E pela primeira vez, comecei a considerar a possibilidade que até aquele momento eu me recusava a aceitar. O tempo passava, minha barriga crescia. Meu corpo estava cada vez mais fraco e uma certeza se formava em mim. Se minha filha viesse ao mundo e eu não tivesse como sustentá-la, talvez fosse melhor que ela tivesse um lar seguro. Naquela noite, não consegui dormir. Peguei o macacão amarelo que costurei e chorei em silêncio. Porque, no fundo, eu já sabia que meu amor não seria suficiente para protegê-la da fome e do frio. Há dores que nunca cicatrizam. Algumas a gente aprende a carregar, mas nunca deixam de estar ali. E o dia em que minha filha nasceu foi o mais feliz e o mais triste da minha vida ao mesmo tempo. Porque, no fundo, eu já sabia que aquele seria também o dia da nossa despedida. O tempo passou rápido. Quando percebi, já estava no último mês de gestação. Meu corpo já não me obedecia como antes. Cada movimento era um esforço. Cada passo parecia um desafio.
As noites eram longas. O medo me consumia. O medo do parto. O medo de não conseguir proteger minha filha. O medo da fome. O medo do futuro. Mas o pior medo de todos era aquele que eu evitava encarar de frente. O medo de ter que entregá-la. Porque, mesmo depois de tanto sofrimento, uma parte de mim ainda queria acreditar que conseguiria criar minha filha sozinha. Mas a realidade não me deixava sonhar. Eu olhava ao redor do quartinho onde dormia, as paredes sujas, o telhado com goteiras, o chão frio e sem nada para oferecer a ela. E, mesmo sem querer, eu sabia. Eu sabia que não poderia dar a ela a vida que merecia. A dor veio numa madrugada chuvosa. Acordei sentindo uma pontada forte no ventre. Tão forte que me fez perder o fôlego. Cecília! Minha voz saiu como um sussurro. Ela dormia no colchão ao lado. Demorou 1 segundo para se dar conta do que estava acontecendo. Mas quando viu minha expressão, se levantou num salto. Está na hora? Balancei a cabeça, segurando o próprio corpo. Ela saiu correndo, gritando pela avó. Eu tentei me levantar, mas as pernas falharam. Senti um líquido quente escorrer entre minhas pernas. Minha bolsa tinha estourado. A dor veio em ondas. Cada contração me fazia morder os lábios, tentando não gritar. A avó de Cecília, uma senhora experiente, pegou minha mão. Respira, menina. Vamos te levar ao hospital. Cecília pegou um lençol para me cobrir e, com muito esforço, consegui sair da casa. A chuva caía fina, molhando meu rosto. Cada passo até a carroça que nos levaria ao hospital parecia uma eternidade. Eu tremia. Tremia de dor. Tremia de medo. E tremia porque sabia que aquele momento mudaria minha vida para sempre. O hospital era simples. Não havia luxo. Apenas paredes pálidas e um cheiro forte de éter no ar. Uma enfermeira me ajudou a deitar. Está com quantos meses, moça? 9. Minha voz era apenas um fio. Ela assentiu. Já está na hora. Vai ser agora. As contrações se intensificaram. A dor era insuportável, como se meu corpo estivesse sendo rasgado de dentro para fora. O médico chegou, pediu que eu fizesse força. Mas eu já não sabia se tinha forças para continuar. Vamos, Constanza, está quase! Gritei. Pela primeira vez naquela noite, gritei. E então, ouvi. O som mais lindo. O som que me fez esquecer a dor, o medo, o sofrimento de toda uma vida. O primeiro choro da minha filha. Ela veio ao mundo gritando forte. Meu coração parou. A enfermeira a pegou no colo, a limpou rapidamente e a envolveu em um paninho simples. Aqui está a sua menina. Eu tremia. Meu corpo estava fraco, minha visão embaçada pelas lágrimas. Mas quando a seguraram sobre meu peito, nada no mundo poderia ter me preparado para aquele momento. Ela era tão pequena. Os olhinhos estavam fechados. Os dedinhos minúsculos tentavam se mover. O calor do corpinho dela contra o meu era a melhor sensação que já senti na vida. Eu chorei. Mas não era mais de dor. Era amor. Eu sabia naquele instante que nunca amaria nada no mundo como amava minha filha. E foi exatamente por isso que doeu tanto o que veio depois. A enfermeira me observava. Ela tem nome? Eu a segurei mais perto de mim. Clara. O nome dela é Clara. A enfermeira sorriu. Nome bonito. Mas então, olhou para mim com um olhar triste. A assistente social me disse que você pediu para falar com ela. Meu peito apertou. Sim. Dias antes do parto, eu havia pedido informações sobre adoção. Porque, mesmo sabendo que meu coração nunca mais seria o mesmo, eu também sabia que não poderia oferecer a Clara uma vida digna. A fome, o frio, o desprezo do mundo. Eu não queria que minha filha enfrentasse o que eu enfrentei. Mas agora, segurando-a no colo, a certeza que eu tinha antes começou a ruir. Como eu poderia me despedir dela?
Eu não sei mais. Minha voz era um fio. A enfermeira se abaixou ao meu lado. Tem tempo para pensar, mas se decidir, será para o bem dela. Mas como isso poderia ser para o bem dela? Ela era minha filha. E, no entanto, meu amor não era suficiente para protegê-la do mundo. Eu fechei os olhos, sentindo o cheiro suave de sua pele, e chorei. Porque, no fundo, eu sabia que o amor, às vezes, exige sacrifícios. E o maior sacrifício da minha vida estava prestes a acontecer. Segurar minha filha nos braços pela primeira vez foi o momento mais bonito da minha vida. Mas saber que aquele também seria o último, isso me despedaçou por dentro. Não há dor maior do que amar alguém com toda a sua alma e ter que deixá-la partir. Eu passei 3 dias no hospital com Clara ao meu lado. 3 dias em que, por um breve instante, pude fingir que éramos apenas mãe e filha, sem o peso do mundo sobre nós. Ela dormia no pequeno bercinho ao lado da minha cama, respirando de forma tranquila, os dedinhos minúsculos se abrindo e fechando como se sonhasse. Eu passava horas apenas observando seu rosto, memorizando cada detalhe, porque sabia que em breve só teria minhas lembranças para me consolar. Quando ninguém estava por perto, a pegava no colo e a embalava suavemente. Mamãe te ama, meu amor. Mamãe te ama mais do que qualquer coisa neste mundo. Ela não entendia minhas palavras, mas eu precisava dizer. Eu precisava que, de alguma forma, ela soubesse. A assistente social chegou na manhã do 3º dia. Eu já sabia por que ela estava ali, mas mesmo assim, meu corpo inteiro rejeitava essa ideia de entregar minha filha. Ela se sentou ao lado da minha cama, seu rosto sereno, como se já tivesse visto aquela cena muitas vezes antes. Constanza, você já tomou sua decisão? Meu coração disparou. Olhei para Clara, tão pequena, tão indefesa, tão minha. E no fundo, eu sabia que jamais estaria pronta para isso. Mas eu também sabia que não tinha outra escolha. Engoli em seco, tentando conter as lágrimas. Eu quero que ela tenha um lar seguro, uma família que possa cuidar dela. As palavras saíram rasgadas da minha garganta. A assistente social segurou minha mão. Você está sendo muito corajosa. Mas eu não me sentia corajosa. Eu me sentia despedaçada. Pediram que eu descansasse, mas como alguém descansa sabendo que vai perder seu próprio filho? Naquela noite, não dormi. Peguei Clara nos braços e a segurei contra o peito. Me perdoa, minha filha. Sussurrei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu queria que o tempo parasse ali. Queria que o universo me desse uma segunda chance. Mas o sol nasceu, e com ele veio o momento mais difícil da minha vida. O orfanato havia enviado uma enfermeira para buscar Clara. Meus braços estavam rígidos, recusando-se a soltá-la. A enfermeira me olhou com empatia. Podemos te dar mais um tempo. Mas eu sabia que prolongar aquilo só tornaria tudo pior. Era agora ou nunca. Peguei um pequeno pacote ao lado da cama. Era o macacão amarelo que costurei nos últimos meses, feito com retalhos de tecido. Era tudo o que eu podia dar a ela. Vesti nela com mãos trêmulas, tentando ignorar o fato de que essa seria a última vez que eu a tocaria. Beijei sua testa, sentindo seu cheirinho doce. Eu te amo, minha filha. Nunca esqueça disso. E então, com uma dor que me rasgava por dentro, entreguei minha filha nos braços de outra mulher. Assim que a enfermeira se afastou, meu mundo desabou. Eu chorei como nunca havia chorado antes. Meu peito ardia, minhas mãos tremiam. Senti Cecília me abraçar, mas nenhum conforto era suficiente. Minha filha havia partido, e com ela, uma parte de mim morreu também. No dia seguinte, quando voltei para o quartinho de Cecília, algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu já não era mais a mesma Constanza.
Meus olhos estavam vazios, meu coração pesado. Mas uma coisa permaneceu inabalável: a promessa que fiz para minha filha. Eu viveria por ela. Mesmo sem saber onde estava, mesmo sem nunca mais vê-la, eu passaria todos os dias rezando por sua felicidade. Eu queria acreditar que, em algum lugar, ela cresceria cercada de amor. E eu daria tudo para, um dia, poder dizer a ela o quanto a amei. Os dias passaram. Depois, os meses. Depois, os anos. Mas a dor, essa nunca foi embora. Porque ninguém nos ensina como seguir em frente depois de perder um pedaço da própria alma. Eu pensava que, com o tempo, a dor se acalmaria. Que, de alguma forma, eu aprenderia a viver sem sentir o vazio dentro de mim. Mas eu estava errada. O tempo não curou nada. Ele apenas me forçou a seguir em frente, mesmo quando cada passo parecia pesado demais para dar. Nos primeiros meses após a despedida, tudo ao meu redor me lembrava Clara. Eu acordava no meio da noite, com a sensação de que ainda podia ouvi-la chorando, e então percebia que o berço ao lado da cama estava vazio. Os domingos eram os piores dias. As famílias passeavam na praça, as mães seguravam as mãos de seus filhos, e eu só conseguia imaginar como seria se Clara estivesse ali comigo. Mas ela não estava, e eu sabia que talvez nunca mais haveria. Aos poucos voltei a trabalhar. A vida não dava trégua, e eu precisava comer. Continuei costurando para Dona Rita, aceitando qualquer serviço que aparecesse. As pessoas ainda cochichavam sobre mim, mas com o tempo, o escândalo foi se apagando. Agora eu era apenas mais uma mulher sozinha na cidade, tentando sobreviver. Mas, por dentro, eu sabia que nunca mais seria a mesma. Eu não tinha fotos de Clara. Nada que provasse que ela existiu, além da memória que guardava no coração. Mas eu tinha o macacão amarelo, o mesmo que vesti nela no dia em que nos despedimos. Quando o orfanato levou minha filha, outra roupa foi colocada nela, e o macacão voltou para mim. Eu deveria ter jogado fora. Deveria ter me livrado dele para não prolongar meu sofrimento. Mas não consegui. Guardei aquele pequeno pedaço de tecido em uma caixa, como se fosse um relicário do amor que nunca morreu. E todas as noites, antes de dormir, eu o segurava entre os dedos e sussurrava: "Onde quer que esteja, mamãe te ama." A década de 1970 chegou, e minha juventude começou a se esvair. Os cabelos, antes escuros, ganharam fios brancos. As mãos, que já foram firmes, ficaram marcadas pelo tempo. Os olhos, que antes brilhavam com sonhos, agora carregavam apenas saudade. Eu nunca me casei. Nunca tive outro filho. Porque, no fundo, sabia que meu coração sempre pertenceria àquela menina que deixei ir. E, por mais que a vida seguisse seu curso, por mais que eu fingisse que estava bem, a esperança nunca me deixou. A esperança de que, um dia, de alguma forma, Clara me encontraria. O tempo transformou meu corpo. O tempo me arrancou pessoas queridas. O tempo me fez esquecer nomes, lugares, histórias. Mas o tempo nunca apagou minha filha da minha alma. E a cada aniversário dela, eu fazia o mesmo ritual. Pegava o macacão amarelo, fechava os olhos e imaginava como ela estaria agora. Será que está feliz? Será que está segura? Será que, em algum lugar do mundo, ela pensa em mim? Essas perguntas nunca tiveram resposta. Mas eu nunca deixei de fazê-las. Porque o amor de uma mãe nunca desaparece. E mesmo depois de décadas de silêncio, minha esperança nunca morreu. Os anos se passaram. A cidade mudou. Pessoas se foram. A moda e a música evoluíram. Mas dentro de mim, nada mudou. A ausência de Clara era uma sombra que me acompanhava por onde eu fosse. Eu tentava viver, tentava sorrir, tentava fingir que estava tudo bem. Mas a cada riso falso, a cada dia que amanhecia e anoitecia sem notícias dela, meu coração pesava um pouco mais.
Era como se um pedaço da minha alma tivesse ficado congelado no tempo. Sempre que via uma menina correndo na rua, me perguntava se minha filha estaria por aí, crescendo, aprendendo a falar, aprendendo a viver sem mim. E mesmo sem respostas, eu nunca deixei de procurá-la em cada rosto que cruzava o meu. A década de 1980 chegou, e com ela veio a sensação de que o mundo seguia em frente, e eu continuava parada no mesmo lugar. Cecília se casou e teve filhos. Me convidou para ser madrinha do primeiro bebê. Aceitei, mas quando segurei a criança no colo, um nó subiu pela minha garganta. Porque, naquele momento, tudo voltou com força. O cheiro de recém-nascido, o calor de um corpinho pequeno e a lembrança do dia em que segurei Clara pela última vez. Respirei fundo e entreguei o bebê de volta a Cecília antes que minhas lágrimas caíssem ali mesmo. Ela percebeu. Você nunca esqueceu, não é? Balancei a cabeça. Nunca. E nunca esqueceria. Minha mente vivia presa em um loop de perguntas sem resposta. Será que ela foi bem tratada? Será que teve pais que a amaram? Será que cresceu feliz, sem saber da mulher que a colocou no mundo? E a pior de todas, será que um dia vai me procurar? Essa dúvida me corroía por dentro. Eu sabia que algumas crianças adotadas cresciam sem querer saber do passado, mas também sabia que outras passavam a vida tentando encontrar suas origens. E eu só podia rezar para que Clara fosse uma dessas. Porque, do meu lado, eu nunca deixaria de procurá-la. O maior medo de uma mãe não é perder um filho, é ser esquecida por ele. E eu vivia com esse medo me assombrando. Será que, em algum canto do mundo, Clara pensa em mim? Será que já se perguntou de onde veio? Será que algum dia, mesmo que por um instante, sentiu no peito um vazio sem explicação? Por que eu sentia? E sempre sentia. E por mais que tentasse esconder dos outros, no fundo, eu ainda esperava. Esperava que o destino fosse bondoso comigo e me permitisse ter pelo menos uma resposta antes de eu partir desse mundo. Os anos marcaram minha pele. Meus cabelos se tornaram completamente brancos. Minhas mãos, antes ágeis com a costura, enfraqueceram com a idade. Mas minha esperança, essa nunca envelheceu, porque o amor que eu sentia por minha filha continuava o mesmo. E eu sabia que, mesmo que o tempo continuasse implacável, ainda havia uma chance. Uma chance de que, em algum lugar, Clara estivesse me procurando também. Eu já não esperava mais nada da vida. Já tinha aceitado que partiria deste mundo sem saber o que aconteceu com minha filha. Mas o destino... o destino tem formas misteriosas de nos surpreender quando menos esperamos. Era uma tarde comum. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu com tons de dourado e laranja. Eu estava sentada na varanda com meu chá morno entre as mãos trêmulas. A vida agora era assim, silenciosa, solitária, um eterno passar dos dias sem grandes surpresas. Foi quando Cecília apareceu no portão, segurando um envelope na mão. Seu rosto estava diferente. Algo nela me dizia que aquela carta mudaria minha vida. Trouxeram isso para você, Constanza. Peguei o envelope com os dedos tremendo. O papel era simples, sem remetente. Mas, de alguma forma, eu já sabia o que era. Com o coração disparado, abri devagar e comecei a ler. Olá, mamãe. Eu não sei se essa carta vai te encontrar. Não sei se ainda está viva. Não sei se ainda pensa em mim. Mas eu passei minha vida inteira me perguntando sobre a mulher que me colocou no mundo. Me disseram que fui amada, mas que você não pôde ficar comigo. Passei anos tentando te encontrar, mas sem pistas, sem nomes, sem nada. Até que, por acaso, encontrei uma foto antiga de uma jovem costureira segurando um bebê de macacão amarelo. E eu soube que aquela menina era eu. E que aquela mulher era você.
Se ainda quiser me ver, se ainda quiser saber de mim, estarei esperando, com amor, Clara. Meus dedos apertavam o papel com tanta força que ele quase rasgou. Meu coração parecia que ia explodir. As palavras dançavam diante dos meus olhos cheios de lágrimas. Clara, minha filha, a menina que carreguei no ventre, que embalei nos braços, que tive que deixar partir. Ela me encontrou. Ela sabia que eu existia. Ela estava me esperando. Meus joelhos fraquejaram e Cecília teve que me segurar. Constanza! O que foi? Mas eu não conseguia falar. Apenas chorava, segurando aquela carta contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque, naquele momento, eu soube que o destino me deu um presente que eu já não esperava mais. Minha filha nunca me esqueceu. E agora, depois de tanto tempo, eu tinha a chance de vê-la novamente. Passei aquela noite em claro, segurando a carta, lendo e relendo cada palavra. Era como se o tempo tivesse parado, como se as décadas de silêncio finalmente tivessem um fim. Mas então veio o medo. E se ela me odiar? E se esperou a vida inteira para me encontrar, apenas para me culpar? E se eu não for o que ela esperava? Meu peito apertava com cada dúvida, mas uma coisa era certa. Eu não podia deixar essa chance escapar. Então, no dia seguinte, vesti meu melhor vestido, penteei meus cabelos brancos e pedi para Cecília me levar ao endereço que estava na carta. Meus dedos tremiam ao segurar o papel. Eu estava a poucos quilômetros de distância da minha filha, depois de mais de 40 anos. E eu sabia que, não importava o que acontecesse, aquele momento mudaria minha vida para sempre. Meu coração nunca bateu tão rápido. A viagem até o endereço da carta pareceu durar uma eternidade. Eu estava sentada na carroça de Cecília, as mãos suadas apertando o papel amassado. Cada solavanco da estrada me fazia tremer ainda mais. O medo tentava me dominar. E se Clara não gostasse de mim? E se ela apenas quisesse respostas e depois fosse embora para sempre? Ou pior, e se eu chegasse lá e descobrisse que já era tarde demais? Mas não importava. Eu precisava ir. Mesmo que tudo desse errado, eu precisava vê-la, nem que fosse apenas uma vez. Quando finalmente chegamos, meu corpo ficou paralisado. Era uma casa simples, com uma varanda pequena e flores plantadas ao redor. Nada parecia extraordinário, mas para mim era o lugar onde meu destino seria decidido. Cecília segurou minha mão. Você quer que eu vá com você? Balancei a cabeça. Essa é uma coisa que eu preciso fazer sozinha. Respirei fundo. Subi os degraus devagar. Meu peito doía, como se cada passo fosse um peso a mais nos meus ombros. E então, com os dedos trêmulos, bati na porta. 1, 2, 3 vezes. Meu coração martelava tão forte que eu mal ouvia qualquer outro som. Até que a porta se abriu. Por um momento, o tempo parou. Ali, diante de mim, estava Clara, minha filha. A menina que eu havia segurado nos braços pela última vez, vestindo um macacão amarelo. Agora, era uma mulher. Os traços delicados, os cabelos escuros presos num coque. Os olhos eram os mesmos. Eu a teria reconhecido em qualquer lugar do mundo. Mas o que me destruiu por dentro foi o olhar dela. Era um olhar de reconhecimento. Como se, no fundo, ela também soubesse que eu era sua mãe. Por um instante ficamos ali, olhando uma para a outra, sem dizer nada. Até que ela abriu a boca e sua voz saiu como um sussurro. Você é a minha mãe? Minha visão ficou turva pelas lágrimas. Meu peito, que segurou aquela dor por mais de 40 anos, finalmente desmoronou. Tentei falar, mas as palavras se perderam. Então, simplesmente assenti com a cabeça. E naquele instante, ela começou a chorar. Ela não hesitou. Ela se jogou nos meus braços. E eu a segurei com toda a força que tinha,
como se quisesse recuperar todos os anos que nos foram roubados. O corpo dela tremia contra o meu. Senti o calor da pele dela, o cheiro de seus cabelos. E então, as palavras que eu esperei toda a minha vida saíram da boca dela, entre soluços. Eu te procurei por tanto tempo. Minha filha, minha menina. Ela nunca me esqueceu. Ela passou a vida tentando me encontrar. E agora, finalmente, estávamos juntas. Ficamos ali, abraçadas, por um longo tempo. Não havia pressa. O mundo podia esperar. Porque, depois de tanto sofrimento, aquele momento era só nosso. Eu a afastei um pouco, apenas para olhar melhor para o rosto dela. Como ela estava linda! Como eu queria ter estado presente para vê-la crescer, para tê-la ensinado as coisas da vida. Mas eu não estive, e esse peso nunca deixaria de existir. Me perdoa, minha filha. Minha voz saiu fraca. Ela balançou a cabeça, enxugando as lágrimas. Você não tem o que me pedir perdão, mamãe. Mamãe. Ela me chamou de mamãe. Eu fechei os olhos, deixando aquela palavra se alojar no fundo do meu peito. Por que nunca, em todos esses anos, eu imaginei que teria o privilégio de ouvi-la novamente? Entramos na casa, e ela segurou minha mão o tempo inteiro, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Conversamos. Ela me contou da sua vida, da família que a criou. E então, chegou o momento que eu sabia que viria. Você pode me contar a sua história? Ela perguntou. Eu quero saber tudo. Engoli em seco. Porque eu sabia que reviver aquele passado iria me rasgar por dentro. Mas, por ela, eu contaria cada detalhe. Porque, depois de tudo, ela merecia a verdade. E eu a daria, palavra por palavra. Porque, finalmente, depois de uma vida inteira, minha filha estava diante de mim. E eu não perderia mais tempo. Eu pensei que não viveria o suficiente para ter essa chance. Passei a vida me perguntando como seria se um dia minha filha voltasse para mim. Agora ela estava ali, diante dos meus olhos. Mas será que o amor poderia preencher as lacunas do tempo? Será que existia um jeito de recuperar tudo o que nos foi roubado? Eu queria dizer tantas coisas. Queria contar a ela sobre o dia em que nasceu, sobre a primeira vez que ouvi seu choro, sobre o peso que carreguei no peito por todos esses anos. Mas quando tentei falar, minha voz falhou. Eu estava diante da minha filha, mas as palavras simplesmente não saíam. Ela percebeu. Segurou minhas mãos com força, como se tentasse me dizer sem precisar de palavras. Eu estou aqui, não precisa ter medo. Respirei fundo. Você quer saber a minha história? Minha voz saiu fraca. Ela sentiu. Quero saber tudo. Abracei meus próprios braços, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Eu sabia que reviver aquilo seria doloroso. Mas se minha filha queria a verdade, eu daria a ela. E então, comecei a contar. Comecei do início, do dia em que descobri que estava grávida, das noites frias e famintas, das portas que se fecharam na minha cara, do desespero de saber que não teria como cuidar dela. Contei sobre o dia do seu nascimento, sobre o macacão amarelo, sobre a última noite em que a segurei nos braços, sussurrando que a amava, mesmo sabendo que teria que deixá-la partir. Minha voz tremia a cada palavra, mas eu continuei, porque ela merecia saber. Quando terminei, a sala estava em silêncio. O único som era o do nosso choro baixo, discreto, carregado de tudo o que não foi dito por décadas. Fechei os olhos. Esperei. Esperei por alguma palavra dela. Esperei pelo momento em que ela me olharia e me diria que eu não fui suficiente, que eu deveria ter lutado mais, que eu a abandonei. Mas o que aconteceu foi diferente. Senti um toque suave em meu rosto. Abri os olhos e vi Clara me olhando com lágrimas nos olhos. E então, ela disse a coisa que eu jamais esperaria ouvir. Eu entendo, mamãe. Meu corpo inteiro congelou.
porque eu não me sentia digna de perdão. Mas ali estava minha filha, e ela não me odiava. Dessa vez foi eu quem a abracei. Segurei minha filha com toda a força que ainda restava no meu corpo. O cheiro dela, o calor dela, a sensação de finalmente ter algo que me foi arrancado há tanto tempo. Soluçamos juntas, porque no fundo, éramos duas almas feridas tentando encontrar um jeito de se curar. Ela não pediu explicações, não exigiu que eu mudasse o passado. Ela apenas me abraçou de volta, e isso foi o suficiente. Eu quero que a gente se conheça de verdade, ela disse, segurando minhas mãos. Era o pedido mais lindo que eu poderia receber, porque, depois de tudo, ela queria que eu fizesse parte da vida dela, e eu faria. Eu não deixaria mais o destino nos afastar. O tempo havia roubado muito de nós, mas ainda tínhamos um futuro inteiro para recuperar o que foi perdido. Ela me levou para conhecer sua casa, me apresentou sua família. E ali, naquela sala simples, cercada de pessoas que agora também eram parte de mim, eu senti algo que não sentia há décadas. Paz. Antes de ir embora, ela me entregou algo. Um pequeno embrulho. "O que é isso?" perguntei surpresa. Ela sorriu. "Abre e vê." Minhas mãos trêmulas desfizeram o laço. E ali, no meio do papel de presente, estava o macacão amarelo. O mesmo que eu havia vestido nela no dia em que nos despedimos. O mesmo que eu pensei que nunca mais veria. Minha respiração falhou. Como você tem isso?" Minha mãe adotiva guardou para mim. Ela sempre soube que um dia eu iria querer saber de onde vim. Passei os dedos pelo tecido. O tempo o havia desgastado, mas ele ainda estava ali. Um pedaço do passado. Uma prova de que o amor que nos uniu nunca morreu. Chorei outra vez. Dessa vez, não de tristeza, mas de gratidão. Porque, depois de tudo, depois de uma vida inteira de saudade, minha filha havia voltado para mim. E agora nada mais poderia nos separar. Se você gostou desse meu relato de vida, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso me deixa muito feliz. Até mais, meus queridos e queridas.